Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Marcos 9 revela a glória e a autoridade de Jesus por meio da transfiguração, ao mesmo tempo em que destaca os desafios da fé no cotidiano. O capítulo ensina sobre humildade, serviço e dependência de Deus, mostrando que o caminho do reino envolve transformação espiritual e compromisso genuíno. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Marcos 9 do livro de Marcos da Bíblia. Dizia-lhes também: Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Jesus transfigura-se. 2 e 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. 13 As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. 4 E apareceu-lhes Elias, com Moisés, e falavam com Jesus. 5 E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. 6 Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. 7 Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. 8 E, subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. 9 E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. 10 E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. 11 E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 12 Respondeu Jesus: Em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. 13 Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Marcos 9 é um capítulo profundo e intenso, porque ele revela quem Jesus é em sua glória, o que é fé verdadeira, como funciona o reino de Deus e a seriedade da vida espiritual. Vou explicar em blocos, com linguagem simples, para que a mensagem fique clara. Ideia central do capítulo. O reino de Deus se manifesta com poder, mas só é compreendido por quem vive pela fé, pela humildade e pela obediência. Primeiro, alguns verão o reino de Deus com poder. Versículo 1. O que Jesus quer dizer? Jesus anuncia que alguns discípulos ainda vivos viriam uma manifestação clara do reino. Isso se cumpre logo depois, na transfiguração. Lição: o reino de Deus não é só futuro, ele já se manifesta no presente. Segundo, a transfiguração de Jesus, versículos 2-13. O que acontece? Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. Seu corpo muda de aparência. Suas roupas ficam brancas e resplandecentes. Aparecem Moisés, Lei e Elias, profetas. Isso mostra que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele não é apenas um mestre, mas o Filho de Deus glorioso. A reação de Pedro. Pedro quer fazer 3 tendas. Coloca Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Ele ainda não entende que Jesus é superior a todos. A voz do Pai. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Mensagem clara. Jesus tem autoridade suprema.
Não é para ouvir tradições ou opiniões humanas acima dele. O silêncio ordenado. Jesus pede que não contém nada, até depois da ressurreição. Sem a cruz, a glória não seria compreendida corretamente. Terceiro, Elias já veio. Versículos 11 e 13. Jesus explica que Elias já tinha vindo simbolicamente. Referência a João Batista. Lição: o plano de Deus se cumpre mesmo quando os homens rejeitam seus mensageiros. Voltamos a ler. A cura do rapaz com um espírito mau. 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. 16. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? 17. Um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e rende os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. 19. Jesus respondeu: Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. 20. Trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 24. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? 29. Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. 30. Tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse. 31. Porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo. E, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. 32. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 4. O menino endemoninhado e a fé frágil. Versículos 14 e 29, o problema. Um pai traz seu filho. Os discípulos tentam expulsar o espírito, mas não conseguem. Jesus se entristece: Ó geração incrédula! A frase central do capítulo. Eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Essa é uma fé honesta, real e humana. Não perfeita, mas sincera. Jesus não rejeita essa fé. Porque os discípulos falharam. Jesus explica: Esta casta não sai senão com oração e jejum. Significado: não basta autoridade externa. É necessária vida espiritual profunda. Dependência constante de Deus. 5. Jesus anuncia sua morte novamente. Versículos 30 a 32. Jesus insiste: Vai morrer. Vai ressuscitar. Os discípulos não entendem. Têm medo de perguntar. Lição: às vezes não entendemos porque não queremos enfrentar a verdade. Voltamos a ler. O maior no reino dos céus. 33. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. 36. Lançando mão de um menino,
pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes: 37 Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. 38 E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. 39 Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. 40 Porque quem não é contra nós, é por nós. 41 Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. 42 E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado no mar. 43 Se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 44 Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. 45 Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para te entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. 46 Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. 47 Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. 48 Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. 49 Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. 50 Bom é o sal. Mas, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Sexto, quem é o maior no reino? Versículos 33, 37, a discussão dos discípulos. Eles discutem. Quem é o mais importante? Jesus ensina: quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. O exemplo do menino. Na cultura da época, crianças não tinham status. Jesus ensina: grandeza no reino igual humildade. Servir vale mais do que aparecer. Sétimo, quem não é contra nós é por nós. Versículos 38, 41, o problema de João. Ele quer impedir alguém que expulsa demônios, mas não faz parte do grupo dos 12. Jesus corrige. O reino não é exclusivista. Lição: Deus age além das nossas estruturas e grupos. Oitavo, o ensino sobre escândalos e pecado. Versículos 42, 48, linguagem forte. Jesus fala de cortar mão, arrancar olho, cortar pé. Não é literal. É uma hipérbole, linguagem exagerada para ensinar algo sério. O ensino central. O pecado deve ser tratado com seriedade, radicalidade. Melhor perder algo agora do que perder a vida eterna. Nono, o sal e o fogo. Versículos 49 e 50, o que significa? O fogo simboliza provas e purificação. O sal simboliza fidelidade, preservação, verdade. Tende sal em vós mesmos, vivam com caráter, fé e compromisso. Resumo de Marcos 9. Primeiro, tema: transfiguração e ensinamento. Jesus é o Filho glorioso. Segundo, tema: fé e ensinamento. Não precisa ser perfeita, mas sincera. Terceiro, tema: oração e ensinamento. Vida espiritual sustenta a autoridade. Quarto, tema: grandeza e ensinamento. Servir é maior que mandar. Quinto, tema: reino e ensinamento. Não é exclusivo de um grupo. Sexto, tema: pecado e ensinamento. Deve ser tratado com seriedade. Mensagem principal. A glória de Jesus é revelada aos que ouvem sua voz, vivem pela fé, servem com humildade e levam o pecado a sério. Em uma frase, Marcos 9 ensina que seguir Jesus envolve visão espiritual, fé dependente, humildade no servir e compromisso radical com a santidade. Agora vamos a uma explicação didática, organizada por blocos, de Marcos 9,
destacando a mensagem central de cada trecho e suas ligações claras com o Antigo Testamento. O objetivo é ajudá-lo a compreender o sentido espiritual, teológico e prático do capítulo. Visão geral de Marcos 9. Em Marcos 9 aprofunda 3 grandes temas. 1. Quem Jesus é de fato, sua identidade divina. 2. Como funciona a fé verdadeira. 3. Como devem viver os que pertencem ao reino de Deus. É um capítulo que une glória, transfiguração e cruz, sofrimento, humildade e renúncia. Primeiro, ver o reino de Deus com poder, versículo 1, significado. Jesus anuncia que alguns discípulos viriam o reino de Deus manifestado com poder ainda em vida. Isso se cumpre na transfiguração, na ressurreição, no início da Igreja. Ligação com o Antigo Testamento. Daniel 7, 13 e 14. O reino eterno dado ao Filho do Homem. Salmo 145, 11 e 13. O reino poderoso de Deus manifestado. Segundo, a transfiguração de Jesus, versículos 2, 8. O que acontece? Jesus se transfigura, revela sua glória divina. Aparecem. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. A voz do Pai confirma: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Mensagem central. Jesus é superior à lei e aos profetas. O cumprimento de toda a revelação do Antigo Testamento. Pedro sugere fazer tendas, mas isso mostra que ele ainda não compreende que Jesus não é apenas mais um enviado, mas o Filho único. Ligação com o Antigo Testamento. Êxodo 24 e 34. Moisés encontra Deus no monte e seu rosto resplandece. 1 Reis 19. Elias encontra Deus no monte Horebe. Deuteronômio 18, 15. A ele ouvireis, profeta semelhante a Moisés. Terceiro, o segredo e a ressurreição, versículos 9 e 10. Por que Jesus manda guardar silêncio? Porque sua identidade só pode ser plenamente compreendida após a ressurreição. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 53. O Messias sofredor só seria compreendido depois do sofrimento. Salmo 16 de outubro. Anúncio da ressurreição. Quarto, Elias já veio. Versículos 11 e 13. Explicação de Jesus. Elias já veio simbolicamente em João Batista, que preparou o caminho do Messias e sofreu rejeição. Ligação com o Antigo Testamento. Malaquias 4, 5, 6. Elias viria antes do dia do Senhor. Isaías 43. Voz que clama no deserto. Jesus mostra que as profecias já estavam se cumprindo. Quinto, a cura do menino endemoninhado. Versículos 14 e 29. O problema. Os discípulos tentam expulsar o espírito, mas não conseguem. Falta-lhes fé dependente de Deus, não técnica religiosa. A frase-chave: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Essa é uma das declarações mais humanas da Bíblia. Fé sincera, ainda que imperfeita. O ensinamento. A fé verdadeira depende de relacionamento com Deus. O poder espiritual vem da oração, não da autoconfiança. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 51, 17. Deus não despreza um coração quebrantado. Zacarias 4, 6. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Sexto, o segundo anúncio da morte e ressurreição, versículos 30 a 32, mensagem. Jesus reforça que sua missão passa pela rejeição, pela morte, pela ressurreição. Os discípulos ainda têm medo de perguntar, mostrando incompreensão espiritual. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 53. Salmo 22. Ambos falam claramente do sofrimento do Messias. Sétimo, quem é o maior no reino de Deus? Versículos 33, 37. O erro dos discípulos. Eles discutem a grandeza com critérios humanos, posição, poder e destaque. O ensino de Jesus. No reino, o maior é o servo. O mais importante é quem acolhe os pequenos. A criança representa humildade, dependência, simplicidade. Ligação com o Antigo Testamento. Provérbios 15, 33. A humildade precede a honra.
Miqueias 6:8, andar humildemente com Deus. 8º, quem não é contra nós é por nós. Versículos 38-41, ensinamento. O reino de Deus não é exclusivista nem sectário. Deus pode agir fora dos grupos formais. Ligação com o Antigo Testamento. Números 11, 26, 29. Deus usa pessoas fora do grupo principal de Moisés. Jesus reafirma essa lógica. 9. O ensino sobre escândalos e pecado. Versículos 42, 48, linguagem forte. Jesus usa hipérbole, exagero intencional, para ensinar que o pecado é sério. Nada vale mais que a vida eterna. Não é literal, mas espiritual, eliminar radicalmente o que afasta de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 66, 24, o fogo que não se apaga. Provérbios 4, 23, guardar o coração. 10. Sal, fogo e paz. Versículos 49 e 50, significado. O fogo representa a purificação. O sal representa fidelidade, preservação e aliança. Jesus chama seus discípulos a viverem com caráter, com compromisso, em paz uns com os outros. Ligação com o Antigo Testamento. Levítico 2:13. Todo sacrifício deveria ser salgado com sal. Números 18-19. A aliança de sal. Mensagem central de Marcos 9. Em Marcos 9 ensina que Jesus é o Filho glorioso de Deus. 2. A fé verdadeira é dependente e humilde. 3. O reino de Deus funciona por serviço, não por poder. 4. O discipulado exige seriedade espiritual e transformação interior. Resumo em uma frase. Marcos 9 revela que a glória de Jesus só é plenamente compreendida quando o discípulo aceita o caminho da fé, da humildade e da cruz. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!